Gente, vamos lá então. Vamos encerrar. Temos que encerrar, né, gente? Todo mundo tem que almoçar, fazer almoço. Então vamos lá. É, nós paramos então aqui que eu estava falando lá no artigo, do artigo 159 ao 161, marquem o artigo 60, tá? Então, o artigo 60 é muito importante, que o depositário ou administrador eles prestam serviço sem remuneração? Não, é com remuneração. Então, marque depositário, administrador, remuneração. Porque eu já fiz questões que falavam que não recebiam por isso, alguma coisa assim. Não, é remuneração. E quem fixa essa remuneração? Marque aí, ó, juiz. O juiz fixará levando em conta situação do bem, número um, tempo de serviço, dificuldades de sua execução. No parágrafo único, qual que é a pegadinha? Você marca aí, o juiz poderá, porque eles vão colocar que é deverá, mas é poderá. Aí você marca aqui com aquela canetinha da pegadinha, tá, gente? Então, o juiz poderá nomear número, ó, apareceu um número aí, que é um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Então, esse artigo 160 é importante, tá? Marquem ele. Agora, nós vamos lá para o artigo 188, esse último dia aí, ele tem muitos detalhes. Eu acho que é um dos temas mais complexos, com mais detalhes, tem que ficar bem top nesse daí também, tá? Do 188 ao 192, o que que nós precisamos fixar? Esse artigo 188 cai muito, que vai falar assim, os atos e os termos processuais independem, vamos colocar que é depende, ó, caneta azul, gente, independem de forma determinada. Caneta vermelha, você marca, ó, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial. E nesse daí é um princípio que a gente tem que saber, que ele chama assim, princípio da liberdade das formas. Pode aparecer também como princípio da instrumentalidade das formas, tá? Então, marca aí os atos e os termos. Em regra, não tem uma forma determinada. Essa é a regra, mas tem a exceção. E a banca vai gostar de quê, gente? Da exceção. Então, coloca aí, salvo, marca em vermelho o salvo quando a lei expressamente a exigir. Tá, outro que cai muito, 189. O 189 cai muito. Por quê? O que que a gente tem que lembrar? Que, em regra, os atos processuais, eles são públicos. Então, marca aí, público. Só que o mais importante desse artigo, além de saber que é público, a gente saber quais são os que tramitam, ó, desculpa, o que tramitam em segredo de justiça. Você vem com o seu marca-texto laranja, marca lá, tramitam em segredo de justiça. Que é aquela dica que eu falei para vocês. O que que a gente vai ter que fazer aqui? Decorar. A gente tem que decorar quais são os que tramitam em segredo de justiça. Essa questão eu vi em várias bancas, tá? Tem que decorar. Então, eu vou falar só o tópico principal do inciso 1, 2, 3, 4. Você tem que decorar que é interesse público ou social. Então, grifa aí, interesse público social. Você acredita que eu errei isso aqui? Fui fazer uma questão? Porque ele colocou lá assim, em que exige o interesse público, social e econômico. Eu falei, aí eu fiquei, tá certo, não me atentei que o econômico não tem aqui no código, tá? Então, a gente, além de tudo, tem que decorar que são só dois. Se aparecer algo a mais do que isso, está errado, gente. Então, ó, inciso um, público ou social. No 2, o que que você tem que lembrar? Que é casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união, filiação, alimentos, guarda de criança e adolescente. Também vai tramitar em segredo de justiça. Hora nenhuma aqui falou assim que é casos de bem de família. Eu errei nessa mesma questão.
Achei ela muito interessante. Inclusive, gente, eu separei, porque não vai dar tempo, tá? Eu vou precisar finalizar. Eu separei questões sobre esses tópicos no material. Depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? Essas questões já separadas, porque eu vi que no QC está misturando muitos temas que não cai para gente, como o edital é bem picotado. Mas eu vou disponibilizar o material das questões, gente. E eu vou depois, tá, no final eu vou falar um negócio para vocês. Aí tá. Inciso 3, tem que falar, marca aí que é direito constitucional à intimidade. Não, então é segredo de justiça. Marca aí, constitucional à intimidade. E aí, esse 4 despenca, que vai falar assim, que versem sobre a arbitragem. Aí você vem, ó, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, ó, inclusive a caneta azul, porque vai pegar dinheiro e vai colocar que é exceto. Não, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Aí vem uma outra coisa que é pegadinha, desde que, gente, circula desde que. Desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Tá bem? Então, isso aí é importante. Esse 188, 189 despenca. O 189, então, eu fiquei chocada. Como que cai? Outro artigo dessa parte é o 190. Esse 190, ele fala sobre o negócio jurídico processual. Você puxa uma setinha e escreve aí, negócio jurídico processual. O que que acontece? Versando o processo sobre, coloca aí, ó, direitos que admitam alta composição. É lícito a todas as partes? Não, você tem que colocar que as partes plenamente, onde que eu estou, plenamente capazes. Aí elas podem estipular o quê? Mudanças no procedimento para ajustá-las à especificidade da causa e convencional, tal, tal, tal. Outra coisa aí, você coloca aqui antes ou durante o processo, porque eu fiz questão que falou que assim, é só antes do processo. Não, é antes ou durante o processo. O juiz, ele pode, parágrafo único, ó, de ofício ou a requerimento, o juiz só controla a validade. Ele controla a validade das convenções. E existem algumas ocasiões que ele vai recusar a aplicação. Aí você vem e coloca somente, ó, caneta azul, gente, somente. Somente em quais casos? No caso de, número 1, nulidade. Número 2, inserção abusiva em contrato de adesão. E número 3, situação de vulnerabilidade. Gente, escreve mesmo número 1, número 2, que isso aí vai lembrar, para você lembrar que existem só 3 situações que o juiz pode recusar a aplicação. São 3. Quais? Nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão e situação de vulnerabilidade. Tá? Então, isso aí que é o mais importante. O outro importante é o 191, que é chamado de calendarização. É quando, olha só, de comum acordo, o juiz e as partes, eles podem fixar calendário para a prática dos atos. E tem que colocar, o calendário vai vincular. Eu fiz uma questão que fala que não vincula, mas vincula. Então, circula ou vincula. Vincula partes e juiz. E os prazos neles previstos somente, ó, somente caneta azul, gente, outra pegadinha, somente serão modificados em casos excepcionais. E aí, você tem que decorar também o parágrafo 2º, porque neste caso, quando eles já estipularam o calendário das coisas, não tem porquê, então, intimar as partes nos atos, porque já está todo mundo, já saiu dali previamente intimado, porque já tá tudo programado, então não tem necessidade. Esse que é o parágrafo 2º vai falar, ó, dispensando-se a intimação das partes para a prática do ato ou para a realização de audiência, porque como já tem o calendário, elas não vão precisar ser intimadas, tá? Então, esse é o raciocínio aí. Tá, vamos agora na parte do 193 ao 199, gente, eu não vi muitas cobranças, tá? Desse daí, mas só para a gente não deixar, não passar batido aí, o 193 eu já vi, mas não vi muito, tá? Que é os atos processuais, eles podem ser total ou parcialmente digital. Marque isso aí. Então, atos processuais digitais é o tema do artigo, caneta roxa. Marca texto, e, gente, marca texto laranja. Então, atos processuais digitais, eles podem ser, então,
total ou parcial. A banca vai falar que tem que ser totalmente digital. Não, pode ser também parcialmente. Outra coisa é o 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade do sistema. Então, quem faz? Regula a prática de ato e comunicação oficial. E quem vela pela compatibilidade dos sistemas, em regra, é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Mas, de forma supletiva, marca com a caneta azul, os tribunais também fazem isso. Então, lembrem-se que nesse 196 em regra, é o Conselho Nacional, mas supletivamente os tribunais também fazem, tá? Perfeito. Vamos agora para a parte do 200 ao 202. Esse 200, o parágrafo único sempre cai, mas só para a gente lembrar que no artigo 200, os atos da parte consistem em declarações unilaterais ou bilaterais. Em regra, eles produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. A gente marca o imediatamente, tá? Isso é muito importante. Só que o parágrafo único é a nossa exceção, que a gente sempre tem que ficar de olho nos parágrafos, que a banca gosta dos parágrafos, porque geralmente é uma exceção, é um detalhamento, e aí ele vai falar assim, agora, quando for desistência da ação, ele não vai ser, a desistência não produz efeito de forma imediata, ela precisa de uma homologação judicial. O juiz tem que ir lá homologar, falar. Então, marque aí, desistência precisa de homologação judicial. Então, fixa aqui, em regra, os atos das partes, que consistem em declarações tanto unilateral como bilateral, tá? E os efeitos são imediatos, mas tem um que é quando ela desistiu da ação. Ah, não quero mais prosseguir, tchau, não quero mais. Tá, esse ato, para ele produzir, de fato, efeito no processo, o juiz tem que se pronunciar, ele tem que homologar, ok? Outra coisa, artigo 202. O artigo 202, a gente tem que lembrar que é vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. Cotas marginais, escreverem alguma coisa no alto, assim, na parte das margens. Interlineares é escrever entre linhas alguma coisa, não pode. As quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever uma multa correspondente. Gente, apareceu o número, metade do salário mínimo. Metade você vai circular com verde, é metade do salário mínimo. Marca que é metade, e o salário mínimo vai ser uma pegadinha, que eles vão falar que é valor da causa, metade do valor da causa, não, do salário mínimo. Marca salário mínimo como pegadinha, eu colocaria com caneta azul. Metade é um número, eu marco de verde. Salário mínimo vai ser uma pegadinha aí, marco de azul, tá? Então, é isso. Nesses daqui é os mais importantes. Vamos agora para o 203 ao 205. Campeão aqui, vamos lá, artigo 203. A gente tem que decorar. Quais são os tipos de pronunciamento do juiz? Você vai marcar de laranja, o marca-texto laranja. Você vai entender que quais são, você vai marcar pronunciamento do juiz. Aí você vai vir decorar quais são eles. São 3. Número 1, sentenças. Número 2, decisões interlocutórias. Número 3, despachos. Então, aí vem, ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença. Aí eu coloco marca-texto amarelo. O que é a sentença? Aí vem a explicação, ó. É um pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento lá no artigo 485 e 487, que vai falar quando ele extingue sem resolução e com resolução do mérito, né? Com fundamento, ele vai pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, tanto na fase de procedimento comum como na execução. Tá? Isso é a sentença. Por fim, aí vem parágrafo 2º, marca texto amarelo. O que é uma decisão interlocutória? Eu marco
decisão interlocutória? É todo pronunciamento judicial de natureza decisória. Olha só, então, decisão interlocutória também é uma natureza decisória. Mas ela põe fim ao processo? Não, não põe. Então, essa é a diferença de sentença. Sentença também é uma decisão, só que é a decisão que conclui, acaba com o processo. Já a decisão interlocutória, apesar de ser de ter alguma natureza decisória, o juiz decide algo ali no processo, mas ele não conclui, ele não põe fim ao processo. Agora, despacho. Despacho é todo o resto, ó. Todos os demais procedimentos do juiz praticados no processo, pode ser de ofício ou requerimento da parte. Então, para o processo andar, né, esbolar, vira e mexe, o juiz dá um despacho, ele fala, intima-se a parte, intima-se o Ministério Público para pronunciar. São essas coisas para dar andamento ao processo, são coisas que o juiz pronuncia só para dar andamento ao processo, tá? Lembra, o parágrafo 4º, gente, muito importante. Aí o tema aí são atos meramente ordinatórios. Os atos meramente ordinatórios, aí ele dá um exemplo, ó, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor. Agora vem a pegadinha. Eles vão ser revistos pelo juiz sempre? Não. Quando necessário. Marca de azul, gente. Então, ó, atos meramente ordinatórios, que a gente tem algumas informações bem importantes aqui no parágrafo 4º, que independe do despacho do juiz. O juiz não precisa dar essa ordem para o servidor fazer, não. Eles independem de despacho, ele pode ser praticado de ofício pelo servidor. E o juiz tem que sempre rever o que o servidor fez quando for ato meramente ordinatório? Não, só quando necessário. Marca esse quando necessário, tá? Ok, agora nós vamos do 206 ao 211. O que nós temos aqui? Esse aqui, não vi nenhuma cobrança, tá? Eu não vou passar por ele. Se depois mas por enquanto aqui eu não vi, não marquei nenhum importante. Agora, o 212 ao 216 é muita coisa importante. Primeira coisa, 212, o que a gente vai decorar aí, gente? Que os atos processuais serão realizados. Então, marca-texto, o tema desse artigo, com marca-texto laranja, você vai colocar atos processuais realizados. Aí a gente vai ter que decorar qual é a hora. Quais são? A gente tem que decorar que são dias úteis, circula úteis. Úteis, gente, é só nos dias úteis, não, tá? Úteis. E qual a hora? Das 6 às 20. Então, vem aqui o marca-texto, desculpa, vem aqui a caneta verde. Caneta verde, de 6 às 20. Agora, tem alguns que podem ser concluídos após as 20 horas, que é o parágrafo primeiro. Só o quê? Que prejudicar a diligência ou causar dano, tá? Então, isso aí é importante. 212, o caput é super importante. Agora, o parágrafo segundo. Cai muito. Parágrafo segundo independem de autorização judicial. Eu colocarei com marca-texto amarelo, é o tema principal aqui. O que independe de autorização judicial? Aí o mnemônico é o CIP. Você coloca CIP. Eles independem de autorização judicial, inclusive eles podem ser realizados durante férias, durante feriados, fora de dias úteis, fora do horário. É o CIP, que é citação, intimação e penhora. Decorem, gente. Decora que o CIP pode ser, independe de autorização judicial, pode ser feito nas férias forenses, pode ser feito em feriado, em dias úteis ou fora do horário. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até que horas? 24. Coloca aí 24 com a verde, porque quando se tratar de prática eletrônica, tá vendo, gente? Quando é prática eletrônica, você tem até as 24 horas do último dia do prazo para fazer. Então, o tema principal do 213, prática eletrônica de ato processual. Outra coisa, 214, gente. Nas férias, nos feriados, em regra, não se praticam atos processuais. Aí vem o quê? As exceções. E o que a banca vai cobrar? As exceções. E é isso que tem nas questões.
você marca com a caneta vermelha. Quais são as exceções? Número 1, o CIP, que a gente já viu em cima. Citação, intimação e penhora. Número 2, tutela de urgência. Então, esses dois, eles podem ser praticados durante férias, nos feriados, tá? Podem ser. Outro que cai muito, 215. Quais são os processos? Processam-se durante as férias, onde as houver, e não se suspendem, não vai suspender. Aí são alguns tipos de processo, que é os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direito, ação de alimentos, nomeação, remoção de tutor e curador e os processos que a lei determinar. Isso aí a gente tem que decorar também. Então, esse é o que, quais são os processos que vão, durante as férias forenses, ela não suspende, porque, em regra, a gente sabe que nas férias forenses os prazos processuais se suspendem, mas esses daqui não vão suspender. Precisamos decorar esses 3 artigos, tá? Que a banca cobra exatamente eles. E, por fim, o artigo 216, não, a gente vai até o 217. O 216 fala assim: além dos decorados em lei, são feriados. Então, coloca assim: são feriados com a caneta laranja. São feriados sábados, domingo e os dias em que não haja expediente forense. Então, você tem que decorar que são 3 hipóteses que a gente vai considerar que são feriados. São feriados, então, sábado, domingo e os dias que não haja expediente forense. Tá. Por fim, a gente vai ver do lugar. Onde que a gente pratica os atos processuais? O 217 fala assim: os atos processuais, em regra, ordinariamente, é na sede do juízo, né? Você vai lá na sede do juízo. Mas, excepcionalmente, pode ser em outro lugar, em razão de deferência de interesse da justiça, natureza do ato ou obstáculo. Não vi esse artigo, eu não marcaria, eu citei aqui, mas assim, esse 217, ele não vi cair muito, não. Mas esse 212, 213, 214, 215, ele despenca esses prazos. Gente, então a gente concluiu aqui de hoje. Então, finge que a gente tinha feito o nosso estudo primeira vez hoje. É o que eu estava explicando sobre a revisão. Se eu terminei tudo isso, o que que eu faria aqui agora? Eu passaria um olho revendo tudo que eu vi e me forçando já a começar a decorar prazos, números, igual a gente viu que é prazo, o que é prazo de 5 dias, quais são o horário, né, que a gente viu agora há pouco, que é lá para praticar os atos, né, quais são os horários. Então, sempre quando você eu não vou fazer devido ao avançar das horas, tá? Mas a gente, se você estivesse estudando, eu ia falar assim: vamos lá, gente, então se força aí a lembrar qual que é o valor da multa de litigância de má-fé, qual que é o valor da multa do ato atentatório, a dignidade. Então, quando você finaliza seu bloco de estudo, você se força a decorar os artigos principais. E é isso que vai fazer você revisar. Não fica com essas loucuras aí, seguindo um método de revisão de 24 horas, 7 horas, 15 dias. Gente, isso dá uma ansiedade, a gente fica louco, né? Que eu queria fazer agora, eu iria fazer se desse tempo, mas assim, né, gente? Hoje é o primeiro dia, eu dei muitas dicas, depois a gente vai ficar de forma mais automática. Vocês já vão entender minha metodologia que eu estudo. Então, o que que eu faria agora, se eu fosse finalizando meu bloco de estudo, eu faria questões para eu ver se realmente eu fixei, se eu entendi a matéria. Eu tinha separado questões aqui para vocês, para a gente fazer junto e eu explicar como resolve, como eu faço na hora de resolver questões, para eu provar para vocês que realmente o que eu falei é o que a banca mais cobra. Só que pelo avançar das horas a gente não vai conseguir. Eu vou fazer o seguinte: eu disponibilizo para vocês esses materiais, tá? Com as questões já separadinha.